E aí, tudo bem? Eu vim aqui falar uma coisa bastante interessante para você. Seria Deus religião? Pois é, por causa da proximidade dos termos, parece que a pergunta é pertinente. Quando o assunto é religião, muitas pessoas dizem: eu não sou uma pessoa religiosa. Outras pessoas dizem o seguinte: eu não tenho o meu lado religioso muito desenvolvido. Mas o que vem embarcado com a ideia de religião, de acordo com o pensamento popular? Devido a um histórico controverso e muitos erros cometidos em nome da fé, da espiritualidade, da religião e até de Deus, com o passar do tempo, os termos religião, religioso acabaram se tornando um pouco pejorativos para muitas pessoas. Mas antes de assimilar a religião com qualquer uma dessas coisas, valeria a pena nós entendermos qual que é o significado original da religião. Assim sendo, o que é religião? Religião vem do termo latim religare, que significa religar-se ou então reconectar-se com Deus. É cientificamente conhecido de que a fé, a espiritualidade, a busca pelo divino são coisas que acompanham a história do ser humano. São coisas natas, intrínsecas ao ser humano. Assim, a religião é uma forma de expressão dessa busca, dessa tentativa de conexão a Deus. O problema reside no fato de que Deus seja assimilado a qualquer coisa relacionada à religião. Muitas pessoas entendem Deus e religião como sinônimos, mas Deus não é religião. Deus é Deus e religião é religião. No Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículo 7, o texto fala sobre o nascimento de uma criança, Jesus, e não o nascimento de uma religião. Um pouco mais à frente na história, Jesus, com 30 anos, inicia o seu ministério, a sua pregação, e não inaugura uma nova religião. Ainda mais um pouco para frente, Jesus, e não uma religião, é quem morre numa cruz em favor de toda a humanidade. Para muitos, é difícil ver Deus na religião pelo fato de não existir um esforço para se entender Deus primeiro. Fica então a seguinte pergunta: será que nós não estamos tratando Deus no atacado? Será que nós não estamos assimilando Deus a qualquer coisa relacionada à religião, tratando como se fossem sinônimos? Será que nós não estamos invertendo a ordem da relação de causa e efeito, tratando Deus como um subproduto da religião? Será que nós não estamos deixando de considerar que, na verdade, a religião é uma afirmação de que Deus existe e que também existe um vazio interior do homem e que essas coisas se encaixam? Até quando nós vamos tratar Deus da maneira errada? Até quando nós vamos desprezar o exemplo que Ele mesmo nos dá, a forma que Ele nos trata? Deus não nos trata no atacado, muito pelo contrário. No livro de Romanos, no capítulo 10, versículo 13, o texto diz assim: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nesse texto, quando fala sobre todo aquele, é cada um daquele. Então, cada um daquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Deus não trata no atacado, Deus tem uma provisão individual, é para cada um. O texto também fala sobre invocar o nome do Senhor, que é Jesus. Então, é uma forma de crer e de confessar quem Jesus é para você. Quando o texto fala que todo aquele que invocar o nome do Senhor, que é Jesus, será salvo, quando você pensa em invocar, significa que alguém, possuidor de uma necessidade, recorre a outro que sim pode resolver esse problema. Se o texto está falando sobre salvação, isso significa dizer que aquele que invoca entende a sua necessidade de salvação e recorre a Jesus, que sim é o Salvador. Você já pensou na possibilidade de Deus olhar para o ser humano com toda a sua complexidade, as suas mazelas, seus erros, falhas, pecados e tudo mais, e assimilar a humanidade a problema? Você já pensou que se o assunto fosse a humanidade para Deus, Deus dissesse o seguinte: eu não sou uma pessoa muito humanosa. Ou então se ele dissesse: eu não tenho o meu lado humano muito desenvolvido. Jesus na cruz, ele estende as suas mãos em nossa direção. Ele verdadeiramente é a nossa religação com Deus. Vale aqui deixar claro uma coisa:
eu não estou desconsiderando a religião. Eu não estou desconsiderando a reunião das pessoas que acreditam, têm a mesma fé. Esse vídeo, na verdade, tem a intenção de questionar um pensamento popular e de falar sobre Deus e de separar uma coisa da outra. Se essa palavra foi boa para você, se inscreve no canal, deixe um like, compartilhe essa mensagem e é isso aí. Muito obrigado.